Nesse vídeo você vai aprender a habilidade mais importante para fazer muito dinheiro em pouquíssimo tempo. Dominando essa habilidade, você vai poder conquistar qualquer sonho e objetivo que você tenha. E o mais doido é que você consegue aprender isso de forma muito profunda com uma única frase de 27 palavras que foi escrita por um autor praticamente desconhecido. E antes que você pense, essa habilidade não é fazer marketing, saber investir ou ser bom em vendas. Na realidade, essa habilidade é muito mais fundamental para a vida do que qualquer outra, porque através dela fomos capazes de sobreviver na Idade da Pedra e é por ela que ainda não fomos extintos com uma catástrofe nuclear. Então, seja bem-vindo ao canal. Quando pensamos na realização de objetivos e sonhos, a gente deve entender que na maioria das vezes nunca vamos realizar as coisas sozinhos. Somos seres sociais que desde os primórdios evoluímos para viver em sociedade. Se não acredita, olha para a nossa evolução. A gente só conseguiu sobreviver na Idade da Pedra porque a gente tinha capacidade de trabalhar em conjunto e cooperarmos uns com os outros para criarmos as primeiras civilizações. E a gente não fez isso porque a gente gostava, mas porque a gente precisava sobreviver. E mesmo assim, ainda hoje tem aquelas pessoas que acreditam ser autossuficientes e que não precisam umas das outras, só que elas estão enganadas. Porque se existe uma coisa que sempre vai fazer parte das nossas vidas, são outras pessoas. Sua namorada, namorado, seu chefe, clientes, colaboradores, família, amigos e por aí vai. Sempre haverão pessoas no nosso redor. Eu seu nome, eu sei o seu endereço. Sei que você tá peidando e tá morrendo de medo. E a questão é a seguinte, tudo que precisamos fazer em certo nível também depende de outras pessoas. Então, o processo de colaborar e obter colaboração é determinante para absolutamente tudo na vida. E esse processo envolve uma coisa: persuasão. As pessoas que dominam a persuasão e a comunicação persuasiva vão ser soberanas em qualquer época, quer você queira ou não. E por isso, nesse vídeo eu vou detalhar o processo de 3 etapas que você precisa seguir para dominar a persuasão de forma fundamental e tão profunda que os seus piores resultados vão ser múltiplos dígitos em vendas aqui na internet. Então, bora entender quais são essas 3 etapas. Primeira etapa, o que é a persuasão. Segunda etapa, as 27 palavras para dominar a persuasão. Terceira etapa, como desbloquear o seu poder de persuasão. Sem enrolação, vamos direto ao ponto na primeira etapa, o que é persuasão. As pessoas confundem persuasão com manipulação. Persuasão é a capacidade de convencer e obter colaboração de uma ou mais pessoas para atingir algum objetivo que seja benéfico a você e aos envolvidos. O ponto-chave da persuasão é usar argumentos e elementos de comunicação para convencer uma pessoa de alguma coisa. E esses elementos devem ser verdadeiros. Já a manipulação consiste em criar, mudar de lugar, tirar de contexto ou até mesmo fraudar elementos de comunicação a fim de convencer uma ou mais pessoas de uma ideia que não necessariamente é positiva para elas, mas sempre é positiva para quem está manipulando. Percebe a diferença? Persuasão é sobre clareza de comunicação e objetivos em conjunto, enquanto manipulação é sobre atingir um objetivo a qualquer custo. Existe uma diferença gritante entre esses dois conceitos e, porque entender essa diferença e principalmente entender o que é persuasão é a primeira etapa do processo. Porque muitas pessoas têm a crença limitante que persuadir é errado ou que persuasão é algo ruim. Por isso eu preciso quebrar essa crença antes de tudo. Caso contrário, você não vai absorver esse conteúdo da melhor forma. Então, bora direto para a segunda etapa, as 27 palavras para dominar a persuasão. Preste muita atenção nessa frase e, se possível, anote ela em algum lugar, porque ela vai fazer parte da sua vida a partir de agora. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que incentivam seus sonhos, justificam seus fracassos, aliviam seus medos, confirmam suas suspeitas e as ajudam a tirar pedras em seus inimigos. Blair Warren. O autor dessa frase teve uma habilidade fora do normal para simplificar um assunto extremamente complexo e tão profundo quanto a persuasão. Porque no final das contas, a persuasão é pura psicologia. A gente está falando de seres humanos, a gente está falando sobre mudar ideias, convencer e comunicar de maneira que as pessoas possam entender e adotar uma nova ideia. Então, é óbvio que esse processo é complexo e envolve muitas coisas. Mas Blair teve a capacidade de sintetizar tudo isso em uma frase de 27 palavras. Por isso, na terceira etapa eu vou te mostrar como desbloquear o seu poder de persuasão aplicando essa frase no seu dia a dia para atingir qualquer objetivo que você tenha, seja vender mais ou conquistar alguma meta. E para isso a gente vai destrinchar cada elemento dessa frase. Primeiro elemento: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que incentivam seus sonhos.
Todo mundo quer ser incentivado, independente da cultura, credo, raça e localização. As pessoas tendem a confiar mais, ou pelo menos gostar mais, de quem as incentiva e as ajude a atingir os seus sonhos. Mas como usar isso na prática? A primeira coisa que você tem que fazer é entender quais são os sonhos da pessoa em questão. Digamos que seja seu cliente. Você precisa entender o que ele tem como sonho e precisa comunicar de maneira que ele perceba que você ou o seu produto vai ajudar ele a atingir esse sonho. E você pode usar isso em criativos, página de vendas, vídeo de venda e qualquer outra parte da sua comunicação de vendas. Seu cliente precisa olhar para sua empresa e enxergar nela um portal para a realização dos seus próprios sonhos. A palavra-chave aqui é prometer algo que realmente o seu cliente deseja, porque muitas vezes as pessoas fazem promessas que são atraentes para elas próprias, só que para o cliente é algo irrelevante. A gente precisa enxergar o mundo com a ótica do cliente, não com a nossa ótica. Um exemplo prático. Qual que é o verdadeiro sonho de alguém que quer ganhar dinheiro? Dependendo do público, pode ser dar uma condição legal para os filhos, ou pegar a mulher, ou ser visto com alguém importante, ou simplesmente ter liberdade. Para cada público, um desses sonhos é mais relevante. Talvez para um homem mais velho com família, o maior sonho seja dar uma boa condição para os filhos, enquanto para um jovem seja ter liberdade para viajar e gastar com luxos. Então percebe que falar para um jovem de 20 anos que através do seu método ele vai conseguir colocar os filhos em um bom colégio é muito menos atraente do que falar sobre liberdade para viajar com um notebook na mochila imprimindo dinheiro. Por mais que ambos os sonhos tenham relação direta com o dinheiro, o resultado final é diferente. Um exemplo disso foi o lançamento de 100 milhões do Thiago Finch. Ele sempre mostrou um lifestyle de liberdade e não falando somente de dinheiro. Então bora seguir para o próximo elemento da frase. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que justificam seus fracassos. Você já percebeu que odiamos nos sentir culpados por alguma coisa? A gente tem a tendência de querer fugir da responsabilidade, de não assumir culpas e, principalmente, de nos justificarmos quando a gente falha. Pois é, eu sou assim, você é assim e adivinha, o mundo inteiro também é. Então a gente deve usar isso a nosso favor. Como? Justificando os fracassos das pessoas, mostrando que elas só fracassaram porque elas não sabiam de algo. Por exemplo, calma, se você ainda não ficou rico, não é porque você está trabalhando pouco e está procrastinando para fazer o que tem que ser feito. Na realidade, você só não tem acesso à chave para acumular riqueza em pouco tempo. Mas isso muda aqui e agora. Esse é um exemplo de comunicação para ser usado em criativo, vídeo de vendas ou até mesmo e-mail. Mas isso também se aplica no seu cotidiano. Se você quer persuadir uma pessoa, você pode justificar os fracassos dela. A questão é que você realmente precisa encontrar elementos verdadeiros que de fato estão atrapalhando a pessoa de atingir o resultado que ela quer. Por exemplo, se durante sua pesquisa de público-alvo ou se você já tiver conhecimento de causa, você identifica que a pessoa em questão tem um comportamento inconsciente que é nocivo para ela. Se você identificar que a pessoa em questão tem um comportamento inconsciente que é nocivo para ela, você pode usar isso como elemento de justificativa. Porque se o comportamento é inconsciente, a pessoa tecnicamente não tem culpa, concorda? Então, quanto mais verídico e baseado em pesquisa for esse elemento de justificativa, mais sucesso você vai ter na sua persuasão. Então, bora pro próximo elemento da frase. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que aliviam os seus medos. Se você tem medo de algo e alguém alivia esse seu medo, pode ter certeza que você vai confiar nessa pessoa. É natural, percebe? Por isso é tão importante você ter mapeado quais são os medos mais profundos do seu público. Uma coisa que vai ajudar muito nesse processo para levantar esses medos é usar o ChatGPT. Dá uma olhada em um modelo de 2 prompts que vão te ajudar nisso. Prompt 1. Você é um psicólogo comportamental de classe mundial com domínio das emoções humanas. Hoje eu vou te pedir para que você aplique essas habilidades para analisar a psique do coloque seu público-alvo, avise-me quando estiver pronto para começar. Prompt 2. Diga-me 5 medos principais que o seu público-alvo tem. Não estou procurando medos seguros e politicamente corretos. Quero os medos reais que eles têm e não admitiriam isso em público, especialmente sobre como esses medos, se realizados, prejudicariam negativamente a sua vida e mudariam a forma como outras pessoas, amigos, famílias, cônjuges, os veriam. Depois de usar esses 2 prompts, você vai ter todos os medos mapeados. Aí você só precisa ter uma oferta que realmente vai aliviar esses medos ou mesmo eliminá-los. E lembre-se que toda a sua comunicação deve ser pautada na verdade. Agora, bora pro próximo elemento. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que confirmam suas suspeitas. Existe uma coisa que chama viés da confirmação. Você já percebeu que muitas vezes a gente pede opinião para várias pessoas e a gente só para quando ouve uma opinião que a gente já queria
queria ouvir, uma opinião que já era algo que a gente estava inclinado a fazer. Naturalmente a gente tem essa necessidade de validação, a gente precisa sentir que aquilo que acreditamos é o correto. Esse efeito explica até mesmo o surgimento de amizades. É muito difícil você se tornar amigo de uma pessoa que desde o começo da relação não valida suas próprias crenças, porque isso fere o pertencimento das pessoas. Confirmar suspeitas cria uma sensação de pertencimento, especialmente se as suspeitas estão relacionadas a um grupo específico. Qualquer semelhança com a política é mera coincidência. A novinha senta pampa, bravinha, todo mundo sabe disso. Tá, mas como usar esse elemento em suas comunicações? Em anúncios você poderia usar algo assim: você já percebeu que não importa o quanto você vá à academia, treine e faça aeróbicos, que ainda assim aquela gordurinha teimosa não sai? Isso acontece por X, Y, Z e assim por diante. Nesse exemplo eu tô pegando uma suspeita que o avatar tem na cabeça, que é algo relacionado aí na academia. Ele suspeita que o segredo para emagrecer não tá unicamente na academia, e realmente não tá. Para ter resultado de verdade você precisa fazer academia e dieta. Mas o ponto-chave aqui é identificar quais são as crenças que o seu avatar já tem e utilizar elas de maneira inteligente. Inclusive eu já trouxe esse conceito aqui em um vídeo passado, onde eu mostrei que a melhor maneira para fazer alguém comprar o seu produto é oferecendo algo parecido ao que ela já acredita como fundamental para o sucesso. Agora bora para o próximo elemento. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que ajudam a atirar pedras em seus inimigos. Isso aqui é muito forte, até falei sobre isso no meu podcast na QIFI. As pessoas têm muita facilidade em se unir para atacar inimigos, porque esse nós contra eles fortalece os laços sociais, proporcionando uma sensação de pertencimento a um grupo. E essa questão do inimigo comum se conecta no elemento de justificar suas falhas, tá lembrado? Porque se existe um inimigo comum, ele se torna o melhor alvo e pode se tornar a causa maior que está impedindo a pessoa de atingir o resultado que ela deseja. Então se pergunte quem é a pessoa ou instituição que o seu público não gosta e deixe claro que você também não gosta e não concorda com ela. Por exemplo, dentro do marketing digital, um inimigo comum muito evidente são os chamados gurus. Os gurus são aquelas pessoas que fazem de tudo para vender um curso, inclusive ensinando coisas que elas não aplicam e nem geraram resultados com aquilo. E o pior é que muita gente é iludido, cai nessas conversas, compram cursos caros e não tem resultado. E é justamente por isso que a gente criou o Guru Killer, que é uma plataforma que elimina essa influência dos gurus e te mostra o que está realmente funcionando em tempo real no mercado. Sem essa de, minha estratégia é melhor, aquela outra é melhor, cada um puxando para o seu lado. Não, o Guru Killer te mostra de forma imparcial e você vê com seus próprios olhos aquilo que está vendendo muito, que está mais escalado. Percebe que inimigo comum é algo que realmente existe, que é natural compartilhar os mesmos inimigos. Você só precisa ser verdadeiro, como é o caso aqui no Guru Killer. Realmente a gente cansou de ver um monte de guru ensinando estratégia ultrapassada que nem funciona mais e ainda cobrando caro por isso. Mas enfim, acho que com esse exemplo prático você já deve ter entendido como aplicar esse elemento de persuasão aí no seu dia a dia. Mas, para deixar ainda mais claro, eu vou te dar um outro exemplo. No nicho de emagrecimento, o inimigo comum muito forte é a indústria do emagrecimento, que no fundo não quer que as pessoas emagreçam de verdade. Querem que eles fiquem acima do peso pelo maior tempo possível, porque assim eles continuam comprando produtos, remédios e outras coisas mirabolantes. Eu poderia citar vários exemplos aqui, inclusive se você lembra de algum inimigo comum, comenta aqui, vai ser maneiro ler o que você está pensando, quais são as suas ideias. Então, no final das contas, essa frase de 27 palavras é um guia simplificado e extremamente poderoso para entender a mente humana e, como consequência, desbloquear o seu poder natural de persuasão. Quem imaginaria que uma única frase teria um poder tão grande, capaz de fazer com que a sociedade funcione de maneira organizada e coesa, porque no final das contas as pessoas cooperam umas com as outras por meio do conteúdo dessa frase, desde religiões, políticas, time de futebol, amizades, relacionamentos, negócios, tudo é conectado por uma única frase de 27 palavras. E a boa notícia é que você acabou de destravar uma habilidade extremamente poderosa, só que você precisa usar isso de forma correta. Como dizia o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por isso eu quero te ajudar a direcionar esse novo poder que você adquiriu
para um lugar onde em pouquíssimo tempo você já vai estar fazendo aí seus 5 dígitos de lucro por mês. Um negócio pouco explorado da forma correta aqui no Brasil, que é fácil para quem está começando e excelente para quem já é experiente no mercado. Alguns dias atrás eu soltei uma aula gratuita aqui no canal, onde eu detalhei profundamente o processo de 4 passos para criar o melhor negócio para 2024. E eu vou deixar o link dessa aula gratuita na descrição, então se eu fosse você, já ia lá conferir agora mesmo, fechado? E se sinceramente esse vídeo te agregou, já se inscreve agora no canal, porque a gente está trazendo toda semana conteúdos de alta qualidade para te ajudar a destravar no marketing digital, fechado? Deixa aqui também seu comentário compartilhando o que você achou, deixa aqui também seu comentário, deixa aqui também seu comentário contando o que você achou do vídeo e compartilhe com alguém que possa fazer sentido, beleza? Tamo junto, valeu demais, é só o começo.